Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre Espiritismo. E como nós sempre iniciamos, eu convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Agradeçamos, como sempre, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, não fisicamente, mas virtualmente. Mas sabemos o poder das palavras e dos pensamentos e, com certeza, teremos boas reflexões. Espero que os amigos espirituais que sempre nos aproximam, que sempre se aproximam de nós, quando nós estamos desenvolvendo alguma tarefa doutrinária, que se façam presentes junto de mim, que possam auxiliar para que as minhas palavras saiam carregadas dos ensinamentos e das reflexões que Jesus com certeza gostaria de nos passar e que as minhas próprias imperfeições não interfiram nessa mensagem. Que assim seja. Muito bem, hoje o tema que me foi passado pela Roseli é do livro Em Torno do Mestre, Psicografia do Espírito Vinícius, que na verdade o nome dele é Pedro de Camargo. Eu particularmente não conheço esse autor, né? O livro foi editado a primeira vez em 1947. O capítulo que foi escolhido é O Mestre e o Discípulo. Eu vou ler um pedacinho. Aqui é uma conversa entre o mestre e o discípulo. Eu não consegui ter certeza absoluta. A impressão que dá é que o mestre a quem ele se refere é Jesus. E é um discípulo, mas não se sabe quem. Mas é nitidamente a impressão que é Jesus. Se não for Jesus, é um mestre que tem a mesma referência. Nós temos mestres de lutas, nós temos mestres de tarefas, né, ofícios, e Jesus foi um mestre, na verdade, do amor e da caridade. Então, a impressão que nós temos é que esse mestre era assim, por isso que eu digo que talvez seja o próprio Jesus. Inicia com o discípulo questionando o mestre. Senhor, sinto-me desalentado diante das iniquidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nestes tempos. E aí, o mestre responde, desalentado? Por quê? Duvidas, por acaso, da segurança do universo? Desalento é fraqueza e falta de fé. O discípulo rebate, quero ter fé, Senhor, mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus que o desânimo me invade a alma. O mestre responde, és mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não vacila mais. A pressa é não só inimiga da perfeição, como também da razão. Os atrabiliários insofridos jamais arrazoam com acerto. O reino de Deus há de vir e está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo. A vontade de Deus há de ser feita na terra como já o é nos céus. Espera e confia, vigia e ora. Não deves medir o curso das ideias como medes o curso da tua existência. Esta se escoa através de alguns dias fugazes, enquanto aquelas se agitam no transcorrer dos séculos e dos milênios. E assim vai. O diálogo continua, o discípulo questionando e o mestre sempre renovando as esperanças, renovando a motivação e a fé do discípulo, como deve ser entre todos nós. E nós vivemos uma época realmente em que, lembrando que o livro foi escrito em 1947, e de lá para cá, né, com certeza, já temos quase 100 anos aí. E os tempos, embora seja do século passado, os tempos, eles são muito parecidos. E eu acredito até que em outras épocas também tenha sido muito comum ter acontecido isso, né? O desalento das pessoas observando as coisas ruins que acontecem ao seu redor. Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que foi publicado nos WhatsApp, talvez até vocês também tenham visto esse vídeo no WhatsApp, e esse vídeo eu tenho certeza que vai trazer uma grande reflexão para todos nós. Então eu vou tomar a liberdade de colocar esse vídeo, ele vai entrar em sequência aqui agora, e aí depois a gente dá continuidade na nossa fala. Fizemos, até porque eu já falo disso há bastante tempo. Mas entenda que notícia não tem absolutamente nada a ver com conhecimento. São coisas completamente distintas. Perceba que a notícia
é efêmera, passageira. O noticiário de ontem já se perdeu, já pereceu, já venceu, de modo que ele é mera informação. E essa mera informação, ela é baseada em 90% de notícias ruins. Vini, como é que você pode precisar isso? Simples. Pega um pedaço de papel, escolha uma mídia de notícias, seja ela televisiva, um site, enfim, e simplesmente faça a contabilidade. Você perceberá que ali a maioria esmagadora das notícias são ruins, porque isso gera audiência. Tá, mas não deveria ser o contrário, notícias boas gerarem mais engajamento, mais audiência e notícias ruins? Não. Bom, a gente não pode ignorar algo chamado impacto emocional, que se divide em dois. Impacto emocional negativo e positivo. Perceba que o impacto emocional negativo, ele é muito mais intenso, muito mais forte do que o positivo. Basta pensar o seguinte, a dor de perder R$100, ela é infinitamente mais forte do que a felicidade de encontrar R$100. Quer um exemplo mais impactante? A dor de perder um filho, ela é infinitamente maior do que a felicidade do nascimento desse mesmo filho. E como se não bastasse o impacto emocional negativo ser muito mais intenso na nossa vida, a dor gera comoção, empatia, de modo que a gente costuma se identificar com aqueles casos envoltos à tragédia, à dor, ao sofrimento. Mas a lição mais importante é você perceber que o noticiário não tem a função de te instruir. O único objetivo dele é justamente fomentar essa roda da audiência. Ou seja, se é entendido que o impacto emocional negativo é o que gera audiência, então eu preciso simplesmente fomentar todo esse ciclo de notícias ruins. E assim eu consigo prender sempre a atenção das pessoas. É basicamente assim que funciona. E qual é o resultado de quem consome notícias diariamente? O resultado é acreditar que aquilo que você vê é o que é o mundo de fato. Ou seja, que a maioria das coisas que acontecem no mundo são negativas, quando na verdade não. A maioria das coisas que acontecem no planeta são positivas. Mas você só vai entender esse recado o dia que parar de consumir notícia. Como nós pudemos ver, é muito bem elaborado esse trabalho. No final dele aí tem o link, né, para você, se você quiser verificar. Não há nenhum perigo de fake news naquilo, né, porque não é uma notícia, mas ele nos dá bem claro essa noção do que é realmente informação e do que é apenas notícia. Do que pode nos trazer algo de bom e o que pode simplesmente alimentar as energias. Nós sabemos, nós que estudamos os livros espíritas, nós que já lemos as obras, não só as obras fundamentais, mas também as obras complementares, que pensamento é matéria, que pensamento é energia, e que nós podemos emanar energias através do nosso pensamento, boas e ruins, a partir do momento que elevamos o nosso pensamento, a partir do momento que nós direcionamos a nossa vontade para alguma coisa. E aí, com certeza, à medida em que nós ligamos a nossa televisão, ou o nosso rádio, ou abrimos o nosso celular em algum site de notícias, ou agora também com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, com o Twitter, todos esses meios de comunicação pelas redes sociais, a velocidade com que as informações podem chegar até nós são muito rápidas. E o volume de pessoas hoje existente no globo é muito grande. Então, se nós formos avaliar que existem aí, pelo menos dos 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, vamos dizer que pelo menos a metade dessas pessoas tenham acesso à internet, tenham acesso à informação, se acontecer alguma coisa, em questão de segundos, um transmite para o outro, que transmite para o outro, e essa multiplicação ela é geométrica. Ela se torna uma pirâmide que sai de um único ponto e multiplica para 2, que viram 4, que viram 8, que viram 16 e que em questão de segundos nós conseguimos saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, tanto pelas vias da informação formal, né, jornal, revista, televisão, satélite, como pelas vias informais, que são essas que a gente está recebendo agora aos montes aí no nosso celular. E a impressão que nos dá é que realmente assim, acontecem muitas coisas ruins. Mas esse vídeo nos mostra exatamente isso. Nós temos uma facilidade muito grande de nos ligarmos a essas notícias negativas, vamos dizer assim, justamente pela comoção. O autor
da mensagem, né, foi bem feliz nisso, né? A comoção que nos causa a dor, o sofrimento, a angústia dos outros, ela mexe dentro da gente. E o comparativo que ele faz é muito interessante. Você encontrar uma nota de R$ 100 te dá uma certa alegria. Mas se nós pudéssemos medir com algum aparelho, né, um alegrômetro e um tristezômetro, com certeza a perda de R$ 100 ela seria muito maior para nós do que o ganho de R$ 100. Da mesma forma, a chegada de um filho, ela é muito menos comemorada, é uma felicidade, mas assim não tem um grau de intensidade tão grande quanto tem a perda de um filho. Então é natural isso, de nós buscarmos, e é uma forma também, eu diria até, isso é um pensamento próprio, que seria também assim uma demonstração da misericórdia divina que faz com que nós nos compadeçamos do sofrimento do nosso semelhante. E que pode funcionar também como um mecanismo para despertar o nosso desejo, o nosso interesse em aliviar o sofrimento do próximo. Em tentar eliminar a sua dor, se nós tivermos essa possibilidade, alguém que está passando muita fome, alguém que está passando uma dificuldade muito grande de desemprego. Então, se nós pudermos, de alguma forma, auxiliar esse irmão, se nós pudermos, de alguma forma, utilizar a nossa força, a nossa energia e direcionada para aliviar o sofrimento dele, talvez essa comoção seja importante. Mas, como tudo que existe na nossa vida, nós partimos sempre para os excessos. Aquela brincadeira, né, quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Então, assim, de tudo nós nos lambuzamos, né? A inteligência, há um momento agora na nossa era em que nós estamos tendo assim um excesso de utilização da inteligência. Os recursos, né, que foram permitidos para Deus que chegassem até nós aqui, através dos meios de comunicação, através da ciência, através da física, tudo isso que nós estamos adquirindo de conhecimento, estão gerando para nós muitas possibilidades de coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, também existe a possibilidade de nós fazermos coisas ruins através disso que nós recebemos. Então, nós nunca tivemos tanta facilidade para utilizar a nossa inteligência, tantos recursos para desenvolver a inteligência. E hoje, a gente consegue ver assim, a inteligência voltada para criar vacinas, a inteligência voltada para remédios alternativos, terapias alternativas, desenvolvimento de qualidades emocionais que nós precisamos muito no nosso dia a dia, aumento da produtividade nas lavouras, na indústria, que tudo isso nos gera bem-estar, conforto, mas ao mesmo tempo também, ao lado ruim, né, nós vemos assim os crimes cibernéticos que as pessoas conseguem cometer, a maneira como as pessoas se utilizam da sua inteligência para, através do telefone, entrar em contato com pessoas idosas, pessoas que não têm tanta facilidade assim com essas novas tecnologias, enganar essas pessoas e conseguir senhas de banco, conseguir senhas de benefício, vender coisas, né? Então assim, a gente vê a inteligência sendo utilizada dos dois jeitos, mas a quantidade é infinitamente menor de coisas ruins do que de coisas boas. Mas, como diz o vídeo, o que vende mais são as notícias ruins. Não é? Havia um tempo atrás um jornal, acho que não é tanto tempo assim para só alguns conhecerem, né? Mas eu acredito que a maioria de vocês que estão me ouvindo agora, não deve ter muitos jovens, havia o Notícias Populares. Né? Meu pai, inclusive, era um fã desse jornal, comprava praticamente todo dia. Era um jornal mais barato, e, ao mesmo tempo, todo mundo brincava que esse jornal, se você torcesse ele, saía sangue. Né? Porque, realmente, eram só notícias terríveis, latrocínio, assassinato, homicídio, assalto seguido de morte. Então, ele era terrível e vendia muito esse jornal. Mais do que qualquer outro, né? Um pouco por causa disso. Parece que as pessoas têm esse desejo, né, dessas coisas. E acaba se tornando também praticamente um vício, né? Quem conhece pessoas que gostam de assistir esses jornais sensacionalistas da televisão, né, os telejornais, não vou citar nomes, né, citei o Notícias Populares porque não existe mais, né, mas eu acho que não existe. E agora os programas de televisão existem até hoje e fazer qualquer tipo de comentário com certeza seria desonroso, vamos dizer assim. Mas todos os noticiários que se prendem demais a essas notícias ruins, eles têm uma audiência alta. E continuam se alimentando sempre dessa mesma coisa, É difícil você ver um noticiário que seja só de boas notícias, só de coisas boas. Então, nós e as pessoas que se alimentam desse tipo de informação, né? Não sei nem se é informação, porque se a gente analisar friamente, eu saber que uma pessoa foi sequestrada,
né? Ali em qualquer região de São Paulo. O que agrega de valor para mim? Nada. Eu saber que uma pessoa morreu na fila de atendimento médico lá, o que agrega para mim? Nada. Então, assim, não são informações. A informação seria assim, olha, a vacinação do pessoal de tal idade começa em tal dia, em tal horário. Evitem aglomerações, procurem não ir no horário, logo no primeiro horário, porque sempre há uma concentração maior. Vocês podem ir ao longo do dia. Em tal site você consegue verificar todos os postos de vacinação. Se você vai de carro, olhe no primeiro posto. Se estiver muito cheio, busque o segundo, o terceiro, e gerando alternativas. Isso é informação. Se alguém chegar para você e colocar na televisão, o candidato X, ele tem um currículo assim, a campanha dele é desse jeito, as últimas vezes em que ele foi eleito, todo o seu mandato foi feito assim, isso é informação que ajuda você a escolher, né? Que ajuda você a tomar uma decisão. Agora, essas outras informações pontuais, essas informações negativas, com imagens, e que muitas vezes nem são imagens daquele relato. Saiu agora há pouco aí tem um site, eu me esqueci o nome agora, eles montaram alguma coisa sobre o Brasil. E eles estão mostrando assim, o Brasil na realidade, é uma coisa assim. E aí eles estão mostrando assim, imagens que nos passam, né? Nós sabemos que existe o político do partido A e do partido B. Os políticos do partido A ou do B, um deles está no poder e o outro não está. Quem está no poder fica o tempo todo bombardeando notícias que eles são bons e que eles são os melhores e que o dos outros era ruim. Quem não está no poder fica bombardeando quem está no poder, só mostrando coisas ruins, coisas erradas. Então eles mostraram muitas imagens e muitas informações que não são verdadeiras. Mas que nós olhamos uma foto, aí você vê uma foto de alguém passando fome, e aí eles falam que a quantidade de pessoas passando fome, que está ali na praça, que isso e aquilo, aí vai ver a foto, essa foto na verdade é do século passado, é de 1990, de 1980. Então, nós hoje, ao mesmo tempo que nós temos muito acesso à informação, nós vamos ter que aprender a fazer exatamente o que Kardec nos pedia para fazer. Que tudo aquilo que nós vemos, que nós passemos pelo crivo da nossa lógica e da nossa razão. Nós não podemos simplesmente engolir informação e aceitar elas e já, porque é do meu partido, ou porque é de uma pessoa que, vamos dizer assim, vou usar o exemplo, não que ele faça isso, tá? Mas vamos dizer assim, só porque foi Divaldo Pereira Franco que falou, só porque foi um outro nome qualquer assim, que está sempre nas mídias, né, espíritas, Haroldo Dutra Dias, Anete Guimarães, tantos outros, né? Então, tudo que a gente receber, a gente precisa passar pelo nosso crivo. Não é porque alguém falou, a gente tem que dar importância e acreditar que tudo aquilo é verdadeiro. Nós temos que ter a nossa própria ideia. E além do mais também assim, quando a gente for passar isso para frente, nós precisamos ter o nosso critério também do que realmente vale a pena passar para frente e do que não vale. Se há um perigo, então houve um acidente num determinado lugar para a gente evitar aquele local, ótimo. Se é um local que o índice de criminalidade está um pouco alto e a gente evitar de passar por aquele local em determinados horários, ótimo, isso é informação. Agora, simplesmente o fato de que houve um roubo, de que houve um assassinato aleatório, uma coisa que só mostra uma foto de um determinado lugar, num determinado momento, essa informação não serve para nós. Eu observo na rua onde eu moro aqui há 40 anos, e existem algumas casas que elas têm ainda o muro original que foi feito. O muro original ele tinha 1,20 m de altura na frente da casa todinha. E muitas casas ainda têm o muro original. Só que, ao mesmo tempo, outros 90% das casas do local é o inverso. Elas estão fechadas até a ponta da garagem, né, até o teto, com grades de todos os lados. Então, nós moradores, inclusive a minha, nós vivemos prisioneiros do lado de dentro das nossas casas. E por que disso? Porque há essa imagem, essa ideia da violência de São Paulo, da Zona Leste, aqui o extremo da Zona Leste, que é um bairro violento, que existe mais violência, que os seguros aqui são mais caros e que é isso e que é aquilo. E aí eu fico observando assim, há 40 anos nessa rua, essas casas com os muros baixos, nunca aconteceu nada diferente. Ao contrário até, algumas das casas de muros altos, de grades, é que já foram assaltadas.
no momento em que a pessoa estava entrando, no momento que a pessoa estava saindo, ou no momento que a pessoa viajou, e aí alguém entrou e forçou o portão e conseguiu entrar. Então não há uma regra exata para isso. E é muito interessante que esse poder da informação para nós, né, da notícia, não da informação, mas que ela acaba na nossa cabeça se tornando informação. Você passa por um local, você frequenta uma casa de oração lá, um centro espírita, uma igreja, seja lá o que for. Você frequenta e é um lugarzinho um pouco mais ermo. E à noite, todos os lugares aqui em São Paulo são estranhos, né? Ninguém anda feliz, a não ser que seja numa praça pública, num negócio que está bem movimentado. Mas na maioria dos lugares são ermos, que é o que acontece à noite, as pessoas se recolhem às suas casas. E você vai durante anos naquele lugar. E um dia, uma das pessoas que frequenta o mesmo lugar que você, na hora que você está saindo, a pessoa fala assim, você vai a pé embora? Vou. Nossa, sério, você não tem medo? Nossa, uma vez aconteceu um assalto aí na Baixada, ali naquela parte da rua. Pronto. Nunca mais você vai ter sossego, não é? Porque a partir daquele momento, toda aquela confiança que você tinha, você vai esquecer. E você vai passar a se movimentar naquela rua já de uma forma diferente. Você vai estar olhando qualquer movimento. Se um trabalhador estiver vindo do trabalho naquele horário, você vai andar apavorado ou apavorada até o momento em que vocês se encontrarem, já aguardando que ele vai fazer alguma coisa contra você, já tentando se movimentar para o lado contrário da rua, e a pessoa que estiver vindo de frente com você também vai ficar preocupada. Então, nós vamos alimentando, né, essas coisas dentro de nós. E aí, passado esse bate-papo, né, no Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo que fala sobre a marcha do progresso. Aí ele diz, a questão número 779. Os seres humanos possuem em si mesmos o impulso para o progresso ou o adquirem mediante a educação? Interessante a pergunta, né? Resposta dos Espíritos, o ser humano desenvolve-se por si mesmo naturalmente. No entanto, não progridem todos ao mesmo tempo e da mesma forma. É assim que os mais adiantados ajudam pelo contato social o progresso dos demais. E ele continua na 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta dos Espíritos, é consequente, mas não o segue sempre de imediato. E eu acho que isso é o que nós conseguimos ver agora nessa nossa época, como eu disse no começo. O progresso intelectual, ele está assim adiantadíssimo. Nós estamos séculos à frente, mas ele não acompanha o progresso moral. E o interessante também é que tanto o progresso intelectual, ele não atinge todas as pessoas. Nós vemos dentro de todas as seitas religiosas, eu digo todas, sem exceção, nós vemos ainda pessoas que frequentam e que ainda têm pensamentos e ainda têm ideias retrógradas, ideias que não condizem mais com aquilo que nós vemos na nossa realidade. Ainda existem pessoas que estão atrás de milagres, existem pessoas que ainda estão atrás de coisas mirabolosas através da religião e que, na verdade, nós sabemos que isso não existe. Tudo obedece à lei de Deus, tudo obedece à lei de causa e efeito, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não vai permitir, Ele não vai fazer alguma coisa que bule as suas próprias leis. Ele é bom, a misericórdia de Deus ela é presente nas nossas vidas, mas não na forma de burlar leis que Ele próprio criou. Então, se nós conseguimos a cura, se nós conseguimos um tratamento, existem explicações para todas essas coisas, tanto na parte da ciência, que é as coisas que nós já conseguimos observar e que os homens entendem, como naquelas que os homens não entendem ainda, mas que um dia conseguirão entender. Será que nós poderíamos imaginar em 1900 que uma pessoa, através de um exame, ela conseguiria descobrir um tumor, que uma pessoa poderia colocar uma câmera dentro do organismo e conseguir observar os órgãos todos por dentro, que o homem conseguiria abrir uma cabeça, fazer uma cirurgia, não é? Hoje, com esse novo sistema de cirurgias por câmera, né? com essa microcirurgia, tem um vídeo que roda na internet, onde o cirurgião ele pega um grão de feijão, ele abre esse grão de feijão com uma ferramenta, né, que ele usa na cirurgia, depois ele fecha esse grão de feijão e ele sutura esse grão de feijão. Então, imagine ele fazer uma microcirurgia dessa com uma câmera num grão de feijão, qualquer órgão do nosso corpo ele consegue fazer a mesma coisa.
Isso é milagre? Não, isso é ciência. E como dizia Kardec, os cientistas serão os profetas do futuro. Não é? Eu acho até, também numa linha de raciocínio, Jesus uma vez disse assim: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Vós podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Eu acredito que hoje, através da ciência, muito das curas que Jesus fez, nós já podemos fazer. E não é milagre nenhum. Da mesma forma como na época dele não foi milagre. Ele dominava os conhecimentos. Não era uma varinha de condão ou um estalar de dedos e que tudo estava pronto. Na pergunta 780A, complemento da anterior, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Boa pergunta, né? Como que a intelectualidade pode auxiliar no desenvolvimento da moralidade? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois assim o ser humano poderá optar. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. Nós observamos que as pessoas, elas seguem linhas de pensamento diferentes. Então, na política, você tem suas linhas de pensamento, na religião, você tem suas linhas de pensamento, no futebol, você tem suas linhas de pensamento. Então, cada um de nós tem as suas linhas de pensamento e defende as suas linhas de pensamento, as suas ideias com extremo fervor. E para que todos possam conviver, o ideal era que nos respeitemos. Respeitemos a opinião, respeitemos o time, respeitemos o partido político e assim por diante. Mas, infelizmente, nós ainda temos um ranço dentro de nós de desrespeito. Mesmo que não seja um desrespeito que leve as coisas a vias de fato, de violência ou coisa parecida, mas é o desrespeito de não aceitar de forma alguma manter a opinião do outro. Nós podemos parar de discutir, mas nem sempre nós aceitamos a ideia do outro como reflexão. A única forma que nós temos de achar esse equilíbrio é através das leis. As leis, elas são neutras. E as leis, elas são uma regra que, embora nem todos nós concordemos com tudo que nelas existem, mas nós que elegemos as pessoas que determinam essas leis. E essas leis, elas vão verificando todas as discrepâncias de atitude, de movimento na economia, na vida do cidadão, e vão criando coisas para fazer com que haja a menor quantidade de atritos possível. Se não fossem as leis, com certeza nós ainda estaríamos lutando de faca, de revólver ou de arma laser, né? E a inteligência, ela nos diz isso, que nós temos que ter oportunidade igual para todos, que nós temos que ter os mesmos recursos para todos. O princípio do imposto, né? O dinheiro que nós todos pagamos, o princípio do imposto é fazer com que haja essa igualdade. É permitir que todos tenham as condições adequadas de vida. Se não as adequadas, pelo menos o mínimo necessário ele precisa. Aí a ideia é você tirar do que tem mais para poder distribuir para o que tem menos. Lógico que aí vai cair numa série de polêmicas, de corrupção, de coisas que não vêm ao caso. Mas, em essência, tem que ser dessa forma. E se nós observarmos o que está acontecendo de um século, 2 séculos para cá, que a história é mais clara, né, ela é mais documentada, nós podemos observar que o mundo está melhor. Nós podemos observar que há muito mais coisas boas do que coisas ruins, certo? Aí nós temos na 780b uma outra pergunta. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam, a miúde, os mais corrompidos? Isso foi escrito em 1850, em uns quebradinhos, né? O progresso completo é o ponto de chegada, mas os povos, como os indivíduos, caminham passo a passo. Até que o senso moral esteja desenvolvido, podem servir-se de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são 2 forças que se equilibram apenas com o transcorrer do tempo. Então, os espíritos foram bem claros nisso. Nós vamos desenvolver, mas qual seria o ponto-chave disso? Qual seria o elemento que poderia fazer com que os dois caminhassem juntos, a intelectualidade e a moralidade? A certeza absoluta da existência da vida futura. Só isso é capaz de fazer com que a moralidade e a intelectualidade andem juntas mais rapidamente, tá? Mais rapidamente. Por quê? A partir do momento que o homem acredita que só existe essa vida, a partir do momento que o homem acredita que não tem mais nada, e que, detalhe, ele não vai prestar conta de nada, porque se ele conseguir escapar da justiça dos homens nas coisas ruins que ele fizer,
Ele vai para o mesmo buraco que todo mundo, vai desaparecer. Então não é muito melhor você ter uma vida aqui com bastante conforto, com muitos recursos, com tudo aquilo de bom, e depois vai tudo para um buraco só mesmo. E mesmo que você venha a ser pego, você vai ficar 10, 20 anos na cadeia, vai desaparecer também e acabou. Então assim, esse pensamento materialista alimenta o egoísmo e alimenta o orgulho, que são as duas chagas da humanidade. A partir do momento que o homem pensar, espera aí, se eu degradar hoje o planeta, se eu desmatar tudo, eu vou voltar para cá daqui 50, 100, 150 anos. Como que vai estar isso daqui? Se eu cometer um erro aqui e não for pego pela justiça dos homens, quando eu chegar do outro lado, a justiça da minha consciência que vai me cobrar. Então, peraí, é melhor eu não fazer. Então, esse pensamento de que a vida termina, né, no túmulo, alimenta esse egoísmo, né, dos homens de buscar, porque assim, se é a última chance, a história da criança no passeio, né, olha, está na hora de ir embora, deixa eu dar mais um mergulho, deixa eu dar mais uma corrida naquele brinquedo, porque é a partida, é aquela última diversão, aquela última sensação. Então a mesma coisa, eu só vou ter essa vida. Por que eu vou sofrer na miséria 20, 30, 50 anos aqui, se eu posso de repente fazer um plano muito bem elaborado, assaltar um banco, conseguir bastante dinheiro e não ter que me preocupar com mais nada, não é? Poder passar esse final do meu período num estado de conforto, num estado de alegria, de paz, não só para mim, para aqueles que eu amo também. E lógico, quando eu faço isso, né, se eu estou tomando alguma coisa, eu estou tomando de alguém. E aí entra o nosso egoísmo, né? Porque se eu estou tomando de alguém, mas é um banco, o banco tem muito, mas não importa, o dinheiro que está ali pertence a alguém. Se eu roubo um carro, aquele carro também pertence a alguém, mesmo que a pessoa tenha 2, ou 3, ou 4, ou 10 carros. Sempre que nós estamos tirando alguma coisa, nós estamos tirando de alguém. E caímos no princípio que Jesus dizia, não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros te façam, né? Só faça aquilo que você gostaria que te fizessem. E aí na pergunta 784, a perversidade do homem manifesta-se com muita veemência. Não parece que ele está recuando em lugar de avançar, ao menos do ponto de vista moral? Boa reflexão. Não dá a impressão que está recuando? Até para nós, que agora a informação é maior, não dá a impressão? Resposta dada em 1850, uns quebradinhos. É engano seu. Observe bem o conjunto e verá que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e gradativamente corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das mudanças. Haverá muito tempo ainda para que a fome e a dor deixem de ser os impulsionadores da nossa evolução. E é exatamente isso. Hoje, o que nos move para que nós possamos crescer, para que nós possamos respeitar, é justamente a fome e a dor. Então, se nós não tivéssemos a necessidade de levantar todos os dias e buscar o nosso sustento, será que nós teríamos vontade realmente de trabalhar? Se pudéssemos nos alimentar, como diz que é assim com os espíritos extremamente evoluídos, né? Somente da energia solar, do ar, da água, será que só isso, se nós pudéssemos nos alimentar só disso, nós levantaríamos para fazer alguma coisa? Nós nos esforçaríamos para buscar conhecimento, para desenvolver novas culturas ou coisa parecida? De forma alguma, né? Ainda é o ganho particular que nos faz, que nos movimenta. Então, por que a agricultura avança? Porque os homens eles querem produzir mais com menos recurso. E isso aumenta o lucro. Não aumenta a quantidade de pessoas que vai ser alimentada, isso aumenta o lucro. E ainda é o objetivo que nos move. Por que nós buscamos, mesmo que você tenha uma empresa e você já tem o seu ganho suficiente, não precisa mais do que aquilo. Mas nós queremos mais e mais para quê? Para garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para garantir a nossa velhice, para que seja de conforto. E na maioria das vezes coisas que nós não temos necessidade. Mas isso, mesmo sendo com um objetivo ainda egoísta, só do nosso próprio benefício, né, eu tenho certeza que se nós pegássemos a fortuna dos 10% das pessoas mais ricas do mundo, e se nós deixássemos 10% dessa riqueza com eles e distribuíssemos os 90% entre os miseráveis, mas não distribuir na forma de dar o dinheiro, distribuir na forma de
trabalhos, né, com ONGs, com o próprio governo, com a sociedade civil organizada nas igrejas, nos centros espíritas, nos templos religiosos de uma forma geral, se esse dinheiro fosse distribuído para transformar em conhecimento, em bem-estar, em moradia, em coisas que estão faltando para as pessoas e eliminando o seu sofrimento, a sua dor, com certeza a gente faria uma mudança muito grande nas pessoas. Mas talvez essas pessoas não interpretariam isso como uma oportunidade, um avanço para que elas, um impulso para que elas continuem. Elas interpretariam como uma vantagem para que elas continuem paradas. Quantas e quantas pessoas que se acomodam simplesmente porque recebem um auxílio do governo muito baixo, não chega a R$100. Mas as pessoas adaptam as vidas delas àquilo ali e não buscam oportunidades, que assim, existem várias ONGs que dão cursos, que dão treinamentos, que dão oportunidade, e as pessoas não buscam, porque o espírito ainda não está preparado para isso. Ele ainda não tem essa natureza de correr atrás, de se desenvolver. Ele está num outro tempo emocional, embora muitos de nós estejamos assim na mesma idade evolutiva, vamos dizer assim, mas as experiências pelas quais nós passamos nos tornam diferentes. Fazem com que alguns tenham essa natureza empreendedora de correr atrás das coisas e outros não tenham. Tanto que o capítulo do Evangelho que fala sobre a divisão das riquezas, se dividisse a riqueza em todas as pessoas, ou do Livro dos Espíritos, eu não me lembro, se nós dividíssemos todo o dinheiro do mundo entre todas as pessoas igualmente, em pouco tempo nós já teríamos diferenças de novo. Porque existem alguns que teriam facilidade de multiplicar esse dinheiro, e teriam outros que não teriam facilidade. Os que não têm facilidade acabariam perdendo, e os que têm facilidade multiplicariam suas riquezas novamente. Então, é muito difícil você conseguir essa divisão. Somente a conscientização, nenhum tipo de imposição através de socialismo, comunismo, ou qualquer modelo econômico ou modelo político, não vai fazer essa mudança, né? Bom, aí nós temos a pergunta 794 do livro dos Espíritos. A sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem o recurso de leis humanas? Será que só as leis de Deus, que nós sabemos que são imutáveis, embora nem todos ainda acreditem, né, exatamente nisso, se nós seguíssemos somente as leis de Deus, seria suficiente? Resposta: poderia, se as criaturas as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, bastariam. Mas a sociedade tem as suas necessidades e precisa de leis específicas. Nós precisamos de leis específicas. Nós não temos condições ainda de somente pelas leis divinas, nós precisamos das outras, até porque nós desenvolvemos muitas vezes necessidades, hábitos e coisas que não estão previstas nas coisas naturais. Nós interferimos nas coisas naturais. Então, o nosso desejo de alimentação faz com que a gente desmate. Desmatando, a gente destrói muitas coisas. Só que o nosso desejo não é só de alimentação. Na verdade, eu quero vender alimentação, o meu vizinho fazendeiro quer vender alimentação, o outro quer vender alimentação, e nem sempre nós só queremos a alimentação suficiente para nós e para aqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes nós queremos o acúmulo, nós queremos a riqueza. Então, a partir do momento que nós trabalharmos mais em benefício somente assim daquilo que é necessário para todos, não dedicarmos a nossa vida somente à produção e ao enriquecimento, mas dedicarmos à produção, dedicarmos ao bem-estar do nosso semelhante e utilizarmos parte do nosso tempo para o nosso crescimento também espiritual, para o nosso crescimento intelectual, moral, isso sim nós vamos atingir um ponto de evolução, que aí nós estaríamos fazendo aquilo que diz no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Estaríamos expulsando o egoísmo e o orgulho da humanidade. E aí, aqui no final, a última fala do discípulo é: cada vez mais me arrebatas com a tua luz, aclarando os problemas da vida, tornando acessíveis a todas as inteligências os mais complexos problemas sociais. E o mestre rebate: confessas que tens entendido o que eu disse? Bem-aventurado serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Não te esqueças se o praticares. Trata, pois, de descobrir o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração. Depois, procura implantá-lo em teu lar. Depois, em tua rua. Depois, no teu mundo. Não tenhas pressa. Confia e espera. Vigia e ora. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. No universo, tudo é ordem e harmonia. Que a paz de Jesus esteja com todos.
E eu convido a todos vocês para que nós possamos elevar o nosso pensamento em Jesus e agradecer ao Mestre amado por estar sempre conosco através dos seus ensinamentos tão simples, tão poucos, mas que até hoje nós não conseguimos seguir plenamente, mas com certeza, como disse na própria lição, passo a passo, de pouquinho em pouquinho, nós vamos entendendo e fazendo. E que possamos seguir exatamente o que disse a lição. Fazendo as coisas, os seus exemplos, dentro do nosso lar, dentro da nossa rua, com os nossos vizinhos, dentro do nosso ambiente social, em todos os lugares que nós frequentamos. Que possamos fazer o melhor de nós, para todos aqueles que nos cercam, e que possamos ser, quem sabe um dia, exemplos realmente do Evangelho de Jesus, não apenas nas palavras, como hoje nós somos. Assim seja. Paz e luz a todos vocês.